Muito bem, então a gente vai começar o primeiro tópico da aula de técnicas de programação, que é falar um pouco mais para vocês sobre a IDE, que é o Ambiente Integrado de Desenvolvimento. Isso, inclusive, é um pouco controverso, porque a gente está muito acostumado a chamar de AIDE no feminino, só que a gente, quando traduz, mostra-se que é o Ambiente Integrado de Desenvolvimento, né? Então, teoricamente, o mais correto seria falar o IDE, mas você vai me ouvir e muita gente no mercado também fala a IDE, então não se assuste, não acho que é um problema. A IDE ou IDE, basicamente dá pra gente entender, tá bom? Então, vamos ver o que é e para que serve esse ou essa IDE, tá bom? Se a gente fosse simplificar bastante, eu poderia falar que é um programa que faz programas. Mas isso talvez não diga muita coisa, né? Essa altura do campeonato, a gente está começando na área de programação, de codificação, a gente poderia dedicar um pouquinho mais de tempo explicando essa frase e explicando um pouco mais sobre IDE, tá? Então o que acontece? É basicamente um programa, é um software que geralmente a gente instala no computador, a grande maioria das IDEs são instaladas no computador esse que pode ser Windows, Linux ou Mac, tem algumas plataformas, alguns IDEs que são exclusivos de um sistema operacional. Por exemplo, esse programa, essa IDE, só funciona no Windows, uma outra só funciona no Mac, isso pode acontecer. Mas também, por outro lado, tem alguns IDEs que funcionam multiplataforma, quer dizer, o mesmo programa, não exatamente o mesmo instalador certinho, mas vamos dizer, uma empresa criou um IDE e ela faz versões, uma delas para Windows, outra para Linux, outra para Mac. Isso pode acontecer, tá bom? Então é um programa, é um software que faz programas. Na verdade, quem faz o programa, quem codifica é o programador, é você, por exemplo, né? Só que a gente costuma falar que é nesse ambiente, é nesse programa que a gente cria os programas, tá bom? De fato, é o seguinte, quando a gente vai trabalhar com a codificação, escrever código, eu posso escrever o código em qualquer lugar. Eu posso escrever no bloco de notas, posso escrever no Word, se for o caso, só que há algumas limitações aí, tá? O IDE é mais bem preparado para isso, eu vou te mostrar por quê. E dependendo da linguagem que você está usando, você precisa do IDE adequado, tá? Então não pode ser em qualquer lugar, dependendo da linguagem, dependendo do tipo de codificação que você está fazendo, você precisa de um IDE específico. Dependendo, em outro caso, por exemplo, HTML e CSS, para você fazer a estrutura de um site, HTML, e para você colocar design, para você colocar cor, estilos no seu site via CSS, esse código HTML e CSS você pode escrever aonde você quiser. Basta salvar adequadamente esse projeto, esse arquivo com a extensão correta e você pode escrever em qualquer lugar e você basicamente criou o seu site. Mas alguns outros programas não é assim e a gente já vai falar mais sobre isso. Então, é um software que vai me auxiliar o programador a fazer, a codificar programas de computador e também sites, tá? E também aplicativos mobile, se for o caso, tá? Tudo que é codificação, o IDE está lá para me ajudar. E por que eu deveria usar um IDE então? Porque ele ajuda muito na hora de você codificar, na hora de você programar. Como é que ele me ajuda? Em primeiro lugar, se você escrever alguma coisa no bloco de notas, por exemplo, você vai reparar que as letras têm o mesmo tamanho, por exemplo, ela tem as mesmas cores. Ele simplesmente vai aceitando aquilo que você digita no seu teclado. Um IDE mais poderoso, por exemplo, o Visual Studio, que a gente vai usar aqui nas aulas de TP, ele me ajuda muito porque é o seguinte, ele já sabe que eu vou escrever um código numa determinada linguagem de programação. Por exemplo, C Sharp, poderia ter uma outra ideia, né, com Java e assim por diante, mas ele sabendo qual é a linguagem, ele já começa a tratar aquele texto. Então, algumas palavras que são reservadas, são palavras que são exclusivas lá da linguagem de programação, ele já coloca com uma cor um pouco diferente, indicando para mim que aquilo pode ser, por exemplo, um método ou uma variável ou alguma coisa assim, alguns nomes que você vai vendo ao longo do tempo. Então, a ideia já me ajuda nessa parte de, entre aspas, catalogar algumas palavras. Na hora que eu estou escrevendo, ele já faz algumas separações. Ele tem um recurso muito interessante, muito bom, que eu recomendo fortemente que você use isso na sua programação, que é um recurso que é o autocompletar. Quer dizer, você começa a escrever um comando, você começa a escrever uma ordem para o computador fazer, para ele resolver, e você começa a escrever e ele já sugere
a palavra, ou a expressão, ou a ação que ele deve fazer. E isso facilita muito, gente. Facilita na hora de você lembrar qual é o código, qual é o comando que você quer executar. A chance de errar na digitação começa a ser menor, porque ele já está te dando a dica, né? Você abre, por exemplo, aspas, ele já fecha sozinho. Ele vai te ajudando nesse sentido também. Ele autocompleta palavras, mas aí se você abre uma chave, ele já fecha. Ele vai te indicando aonde aquela chave que você abriu vai se fechar. Isso facilita muito na legibilidade do código. Outra coisa, ele tem um recurso que indenta o código. A gente vai falar melhor sobre isso basicamente num vídeo curto mais lá para frente, que eu vou te dar exemplos práticos quando a gente estiver programando, mas também pode ter um vídeo dedicado nisso, explicando algumas coisas. Mas basicamente é você colocar, se você tem uma expressão que está subordinada a outra, algo do tipo, se isso acontecer, faça alguma coisa. Se isso daqui, vamos supor, se essa linha de código aqui de baixo está subordinada a uma ação em cima, esse bloco de código, de texto, deveria ficar um pouco mais à direita, indicando que este código também faz parte daquele de cima. Isso é indentação. A gente vai ter exemplos um pouco melhores, mais visuais aqui no código para você ver, mas basicamente essa IDE é preparada para fazer isso automaticamente. De novo, auxiliando a legibilidade desse código. Fica mais fácil de você bater o olho e entender o que está acontecendo. Vai chegar uma hora, ainda no primeiro semestre, que vocês vão fazer programas um pouco extensos, até com várias linhas de código, e aí você pode se perder se não estiver lá bem organizado. A ideia está lá para te ajudar, tudo bem? Que mais? Aí vem uma coisa bem importante que, dependendo da linguagem de programação, é fundamental, tá? É papel desse IDE transformar o que foi escrito por você, programador, em uns comandos legíveis pelo computador. Eu coloquei entre aspas, porque o que eu quis dizer com legível? Você vai ver na aula de Fundamentos da Informática que o computador não interpreta, ele não entende esses símbolos, esses caracteres, essas palavras. Não faz sentido para ele isso. Então ele precisa converter para, entre aspas, uma linguagem dele, que é a linguagem binária, o código binário, e aí sim ele vai entender do que se trata e aí ele vai executar aquele comando que o programador escreveu. A gente, em outras palavras, fala o seguinte, que uma IDE, uma das funções dela, é transformar um comando que está em linguagem natural, natural nossa, né, do ser humano, que quase nunca está em português, né, mas está em inglês, isso foi codificado, palavras em inglês, e esse IDE vai converter para a linguagem que o computador entende, que basicamente pode ser zeros e uns, o conjunto de vários zeros e uns, que nem a gente viu na aula de fundamentos, é assim que o computador interpreta o mundo. Foto, vídeo, música, programa de computador, jogo, tudo para ele é 0 e 1 e é papel da IDE converter aquela expressão, aquele código que está em inglês em algo legível para o computador entender e aí sim ele executar, tá bom? E dependendo do programa, dependendo da linguagem de programação, esse tópico e esse, na verdade, um complementa o outro, né? É papel desse ambiente de desenvolvimento integrado ele construir o programa, que é o que a gente chama de compilar. Ele vai fazer a compilação do meu programa, que é basicamente esse tópico aqui de cima, né? Ele vai pegar o comando que você escreveu em inglês, construir ali em linguagem de computador e aí criar, realmente construir os bloquinhos do seu programa. De fato, é como se estivesse tirando do papel. Uma coisa é codificação, ele vai transformar aquela codificação em algo, por exemplo, visual, tá bom? Isso é papel do IDE. Então, dependendo do caso, dependendo da linguagem de programação, como é o C Sharp, como é o Java, como é outras tantas linguagens, você não pode simplesmente escrever o conjunto de comandos em um bloco de notas simplesmente. Você precisa de um IDE, porque além de fazer todo aquele auxílio, esse programa IDE que vai construir o seu programa para você usar depois. Esse processo de construção a gente chama de compilação. Algumas linguagens são compiladas, outras são interpretadas. A gente vai ter um vídeo só disso, só para falar essa diferença que não é tão grande, mas eu vou te dar alguns exemplos de linguagens. Mas é importante você saber que algumas linguagens não
precisam ser, entre aspas, construídas. O programa não precisa ser construído. Simplesmente o que o seu navegador de internet, por exemplo, precisa para executar, para mostrar algo na tela para o seu usuário, é aquele comando que você mesmo escreveu. Maravilha! No nosso caso aqui, C Sharp, também é assim com Java, você escreve os comandos em inglês usando a lógica daquela linguagem que a gente chama de sintaxe, a forma como a gente escreve comandos, e depois de escrever, o programa IDE precisa construir, ele precisa compilar esse programa, senão a coisa não funciona, tá bom? Vamos a alguns exemplos aqui. Bom, o primeiro exemplo eu quis mostrar o Visual Studio mesmo, que é o IDE que a gente vai usar nessa aula de TP. Dependendo da escola, se você também tiver C Sharp na aula de programação e algoritmos, você também vai usar o Visual Studio, só precisa ver se você vai usar o modo visual, aqui criando formulários, ou vai ser no modo console, quando você tem uma tela preta e simplesmente tudo que você vê são linhas e não tem aqui um design, tá? Em TP vai chegar uma hora que a gente vai ver a criação de formulários, que são essas janelinhas. Inclusive, este programa que você está vendo aqui, sobre digite seu nome, qual o seu esporte favorito, vai ser uma aula que já está no canal, inclusive. Esse vídeo veio depois, apesar de na playlist ele ser um dos primeiros, eu já gravei a aula que a gente vai aprender como é que faz um tal de Message Box. Mas olha como ele se parece aqui, como esse Visual Studio se parece. É um programa, então você repara que ele tem aqui botãozinho de minimizar, maximizar, de fechar. Ele tem aquele menu padrão do Windows, arquivo, editar, exibir e assim por diante, mas ele tem algumas janelinhas que vão me ajudar muito na hora de programar, de fazer um programa sair do papel. Para saber mais sobre esse caixa de ferramentas, sobre a janela das propriedades, tem vídeo aqui na playlist que vai falar basicamente só sobre isso, como é que eu configuro, como é que eu acho as coisas e assim por diante. Esse daqui, essa IDE, né, o Visual Studio, é muitíssimo poderoso. Não é porque eu estou dando aula de técnica de programação, de C Sharp, que eu vou falar que eu gosto muito dele, é porque de fato eu acho ele muito robusto. Ele consegue fazer muita coisa sozinho, então ele ajuda muito a gente na hora de programar. O layout eu acho bem interessante, muito fácil de achar as coisas, de clica, segura e arrasta e assim por diante. É claro que na hora de codificar, na hora da gente programar, aí é por nossa conta, mas ele já me ajuda muito. Esse então é um print do Visual Studio na parte do design, na parte de criação de formulários, que são as janelinhas. Dá uma olhada no outro slide agora, que é o mesmo programa, Visual Studio, só que agora eu estou na parte do código. Você repara que eu coloquei aqui uma tela cheia. Esse código não é a codificação do exercício que eu acabei de te mostrar ali, daquele formulário de Message Box. Isso daqui é uma programação no ambiente mobile, quer dizer, eu estou fazendo um aplicativo de celular. E lembra daquilo que eu te falei, que ele me ajuda mudando cor de letra e assim por diante? Se você puder reparar, é, dá uma olhada que aqui tem um tipo de um texto, aqui também, ó, quando eu estou falando que é um texto, a gente coloca em aspas duplas, abre aspas, fecha aspas, e ele já coloca nessa cor padronizada. Então sempre que eu ler algo que foi escrito com essa cor, eu sei que é uma palavra ou uma frase. Ele também coloca palavras reservadas aqui em verde. Ele vai, assim que eu vou escrevendo, eu coloco ponto, ele já vai sugerindo palavras para eu ir escrevendo. Aqui é aquela coisa que eu falei de abre as chaves e fecha, ele já fecha sozinho. Ele me indica aonde essa chave está fechando. Isso facilita muito a nossa vida, tá, gente? Você vai vendo ao longo do tempo, à medida que a gente for programando, que é muitíssimo, é infinitamente mais fácil você programar em uma ideia de programação dessas, Visual Studio, por exemplo, do que só num bloco de notas. Fora que para programar C Sharp ou para aplicativo de celular, você não consegue só fazendo por um bloco de notas ou um programa desse tipo. Todo IDE é também um editor de texto, então ele vai indicar se a palavra foi escrita corretamente, ele começa a ler aquela linha de código, se tivesse faltando um ponto e vírgula aqui no final dessa linha, ou dessa ou de qualquer outra aqui, ele já grifaria em vermelho, indicando que, olha, está faltando alguma coisa. E ele já sugere, ele tem essa inteligência para indicar se algo não está certo e ele já indica como resolver. Isso é excelente, ajuda muito a gente.
Vamos para o próximo slide. Este daqui, olha só, cuidado com isso. Este é o Visual Studio Code. Repara que os nomes são muitíssimo parecidos. Visual Studio, que é o que a gente vai usar em TP, e Visual Studio Code. Veja bem, os dois são feitos pela mesma empresa, que é a Microsoft, tanto o Visual Studio normal quanto o Visual Studio Code, que a gente costuma chamar de VS Code. O Visual Studio normal a gente chama de VS de vez em quando, eu vou chamar de Visual Studio sempre, mas o Visual Studio Code a gente costuma chamar só de Code ou VS Code. Essa ideia de programação é feita também pela Microsoft, só que ela é totalmente livre, código livre, gratuito, para multiplataformas também. E ela é focada, não é exclusivo, tá? Mas ela é focada para programação web, ou seja, para fazer sites. Ou seja, agora na sua matéria aqui, na sua aula de programação web, PW, você vai ter que programar sites, tudo bem? Logo no primeiro módulo, o professor ou professora vai ensinar. E eu recomendo fortemente, pelo menos é a ideia que eu mais gosto para programação web, é o VS Code. Você repara aqui nesse print, esse print foi eu mesmo que tirei. Eu tenho um projeto aqui do lado, contendo uma página aqui, um arquivo HTML, que é a linguagem de marcação de código para você criar a estrutura do seu site. Aqui do lado eu tenho um arquivo CSS. Esse CSS é para você criar estilos, para você criar design, para você colocar cores num site, num fundo de site, ou então para você colocar negrito, para colocar algo como um título e assim por diante. E eu tenho uma pasta com algumas imagens. Então, essa ideia é muitíssimo leve, é excelente para programação web, é uma que eu recomendo, tem outras, nos próximos slides eu vou mostrando, mas aqui está uma outra ideia. Esse daqui é o Visual Studio Code. Já é com uma cara, você repara que ele já tem uma cara diferente. Vou voltar ao slide. Ó, uma cara diferente aqui do Visual Studio, que tem outras tantas ferramentas e serve para outro tipo de programação. O foco do Visual Studio hoje é você programar em C Sharp, você também pode programar numa linguagem que chama Visual Basic ou VB, tem uma outra que chama ASP.NET, dá para você programar aplicativos móveis também, mas isso vem depois, outro papo. Então, Visual Studio Code foi mostrado, podemos programar para web aqui, tá bom? E ele te ajuda muito, ó, como ele já grifa quando é uma imagem, ele vai te dando alguns auxílios. Outro programa para codificar sites é o Sublime, Sublime Text. Também é muito utilizado, ele é muito leve, ele se adequa bem a alguns tipos de código diferente, algumas linguagens diferentes. Fica aqui uma dica, veja se você se adapta a ele, se você gosta dele. Ele é excelente, um dos mais usados também. Visual Studio Code, Sublime, o Brackets, todos eles são muito utilizados porque cada um às vezes fica melhor em uma ou outra função, mas são os mais usados. Esse Brackets é da Adobe, aquela empresa que tem o Photoshop, o Adobe Reader e assim por diante. O símbolo dele está aqui. E um dos pontos altos aqui desse Brackets, que os outros não têm de fábrica, algumas coisas você pode colocar plugin, tá? Mas é um recurso que chama Live Preview. Você clica nesse botão aqui, Live Preview, ele já abre o seu navegador e toda modificação que você faz no seu código HTML, ele mostra instantaneamente aqui no seu navegador. É só você apertar para salvar o arquivo, por exemplo, Ctrl S, ele já vai migrar, ele já vai colocar aquela informação que você acabou de escrever aqui no seu, de fato, no seu navegador. Você consegue ver rapidamente se você está acertando, se está cabendo lá no seu navegador e assim por diante. Outra coisa, ou vice-versa também, se você vai com o mouse aqui em cima de um título ou de uma palavra, ele já te indica no código onde você está. Isso para iniciante é bem interessante, tá? Todos eles, Brackets, Visual Studio Code, o Sublime, são bem interessantes para você programar, desde o básico até o muito avançado, eles são excelentes, tá? Inclusive no segundo módulo, quando vocês tiverem de fato uma linguagem inteligente, uma linguagem de programação web, por exemplo, PHP ou ASP.NET, dá para você continuar usando eles. O Visual Studio Code, o Sublime, até o Brackets também, tá? Eu não sei se você reparou, mas eu comentei aqui que no segundo módulo você vai ver em programação uma
em programação web, né, uma linguagem de programação, uma linguagem inteligente. Aqui é um ponto um pouco controverso, depende de quem você pergunta, mas existe um consenso que é o seguinte: HTML e CSS são linguagens, é uma linguagem de fato, mas a gente não chama o HTML de linguagem de programação. Ela é uma linguagem de computador. É uma linguagem, na verdade, de marcação, tá? Por que chama linguagem de marcação? Porque você faz esses tags, ou essas tags, você vai marcando o seu código, indicando o que precisa ser feito. E aí existe um interpretador que vai dar uma olhada no que você escreveu, ele vai ver que tem algumas marcações aqui e o navegador de internet, por exemplo, vai saber ler esse código, ele interpreta basicamente na hora e vai mostrar algo na sua tela. Para saber mais sobre linguagem de marcação, linguagem compilada, veja depois o vídeo que está aqui na playlist, tá? Que mais? Esse daqui é o NetBeans, esse daqui é o logo novo dele, tá? E é uma ideia muito conhecida, uma das mais usadas, se não a mais usada, para você programar em Java, tá bom? Não sei se, dependendo da escola, se o professor de programação e algoritmo vai querer usar o Java como estrutura ali de dados para você aprender programação. Esse daqui é um muitíssimo usado, aí você vai ver se te agrada o layout, se as funcionalidades dele são mais fáceis ou mais difíceis do que um Visual Studio, por exemplo, mas o fato é que se você quiser programar em Java, na linguagem de programação Java, não confundir com JavaScript, que é outra coisa completamente diferente. Se você quiser programar em Java, NetBeans é uma ótima opção. Se você quiser o C Sharp, por exemplo, vamos lá no Visual Studio, tá bom? Então, esses foram os exemplos de IDEs que eu queria passar para você, a função de cada desse programa, mostrei alguns exemplos aqui com prints e depois a gente vai ver quais IDEs que os professores mais vão utilizando, mais eles se adaptam, mais eles gostam. Pode acontecer de um professor da matéria de TP usar um IDE, o professor de programação e algoritmo usar outro e o professor web de programação web usar um terceiro. Isso pode acontecer, que eu acho muito rico, porque aí você vai aprendendo a usar esses vários programas, tem muito mais a aprender e isso é interessante. Tá bom, gente? Próximo vídeo falaremos mais sobre o próximo tópico aqui de TP, tá? Um abraço.